Primeira Pedro, queridos, fica depois de Tiago e antes de segunda Pedro, entre Mateus e Apocalipse. Amém? Amém. Primeira Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 5, verso 5 ao versículo 9. Que assim escrito está: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, não tratem uns com os outros, fingidos de todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Revestir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Glória a Deus. Queridos, passamos uso da apostila. Glória a Deus. Passamos uso da apostila. Vamos passar a entender o que Deus Ele tem nos concedido. Aí está. O tema principal é: conheça o seu real inimigo. Se importa da Assembleia de Deus, Ministério do Guará, pastor dirigente Jacó de Andrade, palestrante oficial, pastor Andrade Neto de São Paulo, e apoio cantor Paulo de Andrade. Vamos para a página principal, onde há essa miniatura de foto aí. É para sorrir, não? Glória a Deus. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre motivos para o diabo se opor contra você. Ou seja, motivo por que o diabo se levanta contra a igreja. Amém? Introdução. O que tenho a revelar para todos vocês é algo sério, pois estarei falando ou tratando com vocês algo que fala sobre a verdade que está oculta na vida de muitas pessoas. Isso é mentira, palavras de maldição faladas contra os filhos, os planos que ele, Satanás, tem investido na vida dos seres humanos. Vejamos o que ele tem em mente contra o povo. Ele quer fazer com que todos venham ser seus escravos. Isso é, ser escravo dos pecados e contra os servos de Deus, ou os que são chamados de cristãos. Ele quer fazer com que fiquemos dentro dos templos de adoração a Deus, com escondidos pecados, assim como ele fez com Adão. Fujamos disso. Ou seja, quando Satanás ele veio para esse mundo para destruir aquilo que Deus fez, antes disso ele destruiu algo lá no céu. O que foi que ele destruiu lá no céu? Segundo a Bíblia, livro do profeta Isaías ou o profeta Ezequiel, diz lá que ele diz: subirei até as mais altas nuvens e farei meu trono acima do Senhor. Mas quando ele sobe, Deus vai descer. E isso vamos encontrar, que veio da apostila, do seminário, lá no livro de Isaías, conforme Jesus diz: eu vi Satanás sendo lançado, cair do céu como um relâmpago, ou como um raio. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e vejo sobre o diabo,
eu vejo que no início, a expressão do diabo, sabe qual era? Era fazer com que todos negassem a fé. O apóstolo Paulo, no seu ministério, ele chegou a dizer que Demas chegou a ser abandonado no presente século. Diz também ele que outros negaram, até mentiram palavras contra o apóstolo Paulo. Mas em tudo, ele era mais do que vencedor. O que me chama a atenção é que há anos atrás, o querer do diabo era isso, sabia? Fazer com que o escândalo acontecer e a pessoa retrocedesse a sua caminhada com Deus. Ou porque não dizer assim, negavam a fé. O povo abandonava a comunhão com Deus, o povo saía. Era isso que o diabo queria. Mas de alguns anos para cá, conforme eu aí escrevi, é algo diferente. O diabo não quer mais que ninguém negue a fé. Não quer. O diabo quer que o pecado fique estabelecido nos corações, nas mentes, na alma impregnada das pessoas, ao ponto de as pessoas terem coragem de subir sobre o altar, pregar o Evangelho de Cristo, falar as bondades de Cristo, com bom entusiasmo, mas infelizmente estão com o sapato de algodão, loucos, cobertos de ovelha, com um sapato de algodão. Aleluia. Queridos, lendo aqui, eu vejo que isso é tão verdadeiro, que olhando para a Bíblia Sagrada, o diabo ele não dá para brincar. Quer ver um exemplo? Podemos observar. A Bíblia diz que naquele grande dia, após o arrebatamento da igreja, durante o tempo em que o anticristo irá governar e reinar sobre a terra, segundo a revelação do Apocalipse de Daniel, olha que algo lindo está vindo na minha mente. Ele vai ter a audácia de enganar o povo durante 3 anos e meio, não é assim? Ele vai enganar, dando tudo de bom, dando ouro, prata, cobre, marfim, roupas preciosas, coisas atrativas. Ele irá fazer coisas excepcionais, mas não podemos se enganar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que, se for possível, até aquele que é da salvação, ele vai enganar, ele vai destruir. Lutemos contra isso, lutemos contra isso, em nome de Jesus, porque as coisas é sério. Diz a Bíblia que o anticristo, após 3 anos e meio, demonstrando o seu correto, o perfeito, o homem do momento, o que vai alegrar conosco aos corações das pessoas, vai fazer algo diferente. O que ele vai fazer, pastor? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que é contra os israelitas, ele vai fazer aquilo que é contra os judeus, vai pegar uma estátua feita com a sua imagem, com a sua semelhança, parecendo aquela que Nabucodonosor se fez, e vai querer implantar, colocar dentro do início do começo da mesquita maior de Jerusalém, o templo principal, e vai querer que todos lhe prote e o adore. Durante esse inteirinho o povo vai se irar, o povo vai se arrepender pelas suas falhas, e infelizmente para alguns será tarde demais, mas louvo o nome do Senhor, que aonde aqui estamos, temos a oportunidade de se livrarmos deste grande dia. Pergunto eu, qual é o irmão e qual é a irmã que quer sair daqui preparado para se livrar desse dia, e antes de se encontrar com o Senhor, levante a sua mão e diga ao nome. Queridos, continuemos entendendo a pessoa do diabo. Tudo começou no princípio da criação do mundo que Deus fez. Isso é, ele fez os céus e a terra e tudo que neles há. E após fez a terra e tudo que nelas há. Isso você vai ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Bem, lemos também sobre criou os céus. João, capítulo 1, de versículo 3, que lá ele viu os seus luminares, e tudo foi feito por ele. Aleluia. No céu, Deus fez o quê? Ele fez anjos, arcanjos, serafim e querubim. Por que eu não citei o que ele fez na terra? Porque isso já vivemos aqui e já provamos. O cantor Marcos Antônio, ele tem um hino que ele diz assim: que mesmo se alguém dissesse que não tem um Deus criador, ele não ia esperar ver a prova, porque olhando para o céu, a terra e o mar, ele descobriria que eles tinham um supremo ser. Esse supremo ser é o nosso Deus, criador do céu e da terra. Olha essa coisa bela e maravilhosa.
Quando ele fez a terra, ele fez um lugar chamado Éden. Ele fez toda a terra. Dentro da terra ele fez um lugar chamado como que um estado, que era Éden. Dentro desse estado chamado Éden, ele fez uma cidade que teve por nome de Jardim do Éden. O homem não foi criado dentro do Jardim do Éden. O homem foi criado no Éden, no estado do Éden, como se fosse no estado do Pernambuco, entende? Logo depois que ele fez um homem, formou ele, deu fôlego de vida, ele toma um homem e leva até o Jardim do Éden, e lá ele estabelece. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Após Deus ele ter feito um homem, todos já sabem que primeiro ele fez as aves, ele fez os animais, ele fez as águas, ele fez a terra, as plantas, as árvores, e etc, etc. Mas o que me chama mais atenção é que diz a Bíblia que também ele fez o céu. E em fazer o céu, eu descobri na Bíblia que o céu até hoje ele está em reforma, em construção. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Olha só, até hoje o céu está em construção. Pastor, o que é isso? Até hoje está em construção. Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele disse para os seus discípulos que ia para o Pai, ia nos preparar lugar, ele está preparando coisas para nós lá em cima, preparando coisas maravilhosas e fenomenais. Aí você pode falar, pastor, mas ele já fez, não, vou te provar ainda que ele está fazendo. Sabe por quê? Em outras palavras, ele falou assim: eu vou para o Pai, fui preparar lugar. Sabe por quê? Porque meu pai trabalha até hoje. Não, ele quer dizer, eu estou precisando de um ajudante lá em cima, eu vou trabalhar de ajudante agora. Vou subir. Pastor, mas ele morreu, ele ressuscitou e foi para o céu, então ele já acabou, há muitos anos, já se passou 2000 e poucos anos. Vou te provar que até hoje ele trabalha. A Bíblia diz que, assim como ele ficou na terra nos ajudando, viria um Consolador para nos ajudar. Se ele está nos ajudando na terra, logo ele intercede entre nós e Deus. E entre Deus e Jesus, quem intercede é o próprio Jesus. Então, diz a Bíblia que ele dá a ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Isso encontramos lá no Salmo 91, versículo 11. Logo então entendemos o quê? Que aqui na terra, o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando, nos cobrindo. É por isso que a leitura que fizemos lá no livro de 1 Epístola a Pedro, capítulo 5 e versículo 8, diz que o diabo está ao nosso redor. Não está ao redor, ao redor. A palavra ao redor é o limite que minha sombra ela permeia ao andar. Ao redor é além da minha sombra. Ao redor é o muro dessa igreja. Ao redor é os corredores dessa igreja aí fora. Ao redor é até o limite do sobremuro, que é o muro da própria igreja lá fora. Ao redor é no meio da rua e as casas direita, esquerda e na retaguarda. O diabo está fazendo isso. Como o diabo está fazendo isso? Para o Salmo 91, versículo 7, cumprindo a família, que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Logo, o Senhor Jesus Cristo tem que estar trabalhando, dando ordem aos anjos. Desce lá para livrar o pastor Andrade, desce lá para livrar o pastor João, desce lá para livrar o pastor Paulo, desce lá para livrar a minha igreja, desce lá para livrar o meu povo. A ordem é do Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Eu já expliquei sobre a criação do céu a respeito do anjo. Já falei então aqui o primeiro trabalho do anjo. Deus enviou o anjo para quê? Para nos guardar. Além de nos guardar, ele enviou também para outra coisa. Ele enviou os anjos, fez os anjos, além de nos guardar, para nos servir. Como que a gente achamos isso? Lá no livro de Gênesis, diz que Jacó, quando ele estava dormindo sobre o deserto, colocando uma pedra como o seu travesseiro, disse que ele dormia, não foi? E qual foi a visão que ele teve de madrugada? Dizia ele que viu os céus abertos e uma escada muito grande até ele. E anjo subia e anjo descia. Se o anjo é ser espiritual, celestiano, que está sempre no céu, por que então ele subia e descia e não descia para depois subir? Sabe o que é? É que enquanto Jacó ele começou a peregrinar na terra, a ordem já havia dado para hoje que o Senhor está do lado dele. Agora chegou a hora de descansar. Durante a caminhada, ele andou sofrendo no dia a dia. Antes de dormir, ele falou com Deus. E quando vai repousar
usar, como é de costume nosso, hoje agora pegar nessa oração e vai levar para o céu. Enquanto ele está levando, já desce outro anjo para quê? Para continuar nos livrando. Ele leva a nossa oração. Depois que aquele anjo que levou a nossa oração vem descendo, o anjo que está nos livrando, ele sobe para ir embora. E aquele que desce trazendo a nossa resposta, se sim ou se não, em nome de Jesus. Aleluia. Mas também eu falei que ele criou, além de ter criado anjos, ele criou também arcanjos, serafim e querubim. Pois, no Salmo 91, como já falei, está escrito: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Sobre os arcanjos, qual é o trabalho dele? Batalha. Os arcanjos estão para batalhar por nós. Ou seja, os anjos do Senhor nos dão livramento. Quer ver esse tipo de livramento? Um exemplo: estava vindo eu e o cantor Pablo, com a sua esposa e a sua filha, lá da igreja onde ele congrega. Estávamos vindo de um trabalho de missões, onde algo se rendeu, Deus derramou uma unção tremenda, coisa excepcional para a glória do Senhor. Quando vimos no caminho, dentro do ônibus, pela primeira vez que eu pego o ônibus para poder pregar, e vindo com eles dentro do ônibus, chegando lá próximo do viaduto, 4 pessoas, usadas por Satanás, e pela bebida, pela droga e tudo mais, pelo desejo carnal do roubo, enfim, queria roubar o ônibus, queria assaltar o ônibus. Percebendo assim o motorista, ele logo descia dos rapazes e sai, sabe, na rua, coisa de louco. Os bandidos não ficaram satisfeitos, pegaram pedras e começaram a apedrejar o ônibus e tal do meio, assim, de trás, todo estourou. Criando mulheres, gente gritando, pedindo socorro, aquela loucura toda. Eu, o Pablo e a esposa ficamos em paz. Por quê? Porque estamos embaixo da graça de Deus. Questão de minutos ou segundos, não me vem a memória, estava ele conversando comigo: pastor, né, é muito alto, cresceu demais. E eu estava querendo ficar lá atrás no ônibus, lá onde a gente entramos. Por quê? Porque seria mais próximo para a gente isso. Mas de repente viemos para frente. Se eu estivesse lá ainda, pela proporção que veio as pedras, poderia me atingir, em vez de estar em pé e ser alto. Grande foi o livramento. O anjo do Senhor estava nos livrando. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas agora voltando aqui, do arcanjo. E falar do arcanjo é falar de algo muito belo e maravilhoso. Por quê? Porque os arcanjos estão para batalhas. Há uma diferença entre batalhar e nos livrar. Nos livrar, estamos passando em uma rua e está tendo um tiroteio que significa uma batalha. Então temos que passar na rua. Hoje o Senhor vai nos livrar de nenhuma bala nos pegar. Agora na batalha é eu ser um policial, é eu ser um general, um comandante, é eu ser um artilheiro de guerra, enfim, estar na guerra ali, e de repente vir um arcanjo do Senhor e batalhar por mim, cumprindo o que? A Bíblia, livro de Judas, capítulo 1, e versículo 9, está escrito assim, na apostila já está escrito, assim dizendo: contudo, nem ao mesmo o arcanjo Miguel, quando estava debutando ou disputando contra o diabo, acerca do corpo de Moisés, ousei fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Leiam comigo, leiam, porque isso é ótimo para vocês. Não é igual vocês pegarem na apostila, está tudo escrito aí. Amém? O Senhor te repreenda. Ele não ousou isso. Ele teve a oportunidade para batalhar com o corpo de quem? De Moisés. O arcanjo são usados para batalhar em nosso favor. Ele agora já está batalhando por tua causa em nome de Jesus. Vamos continuar. Falamos já sobre anjos e falamos sobre arcanjo. Vamos agora falar sobre a terceira posição da obra criadora de Deus no céu, a respeito de 2 serafim. Serafim, eu dei uma palhinha aqui no domingo que passou e na segunda-feira, que os serafins estão para nos ajudar a enxergar melhor o ato de Deus, a termos comunhão. O serafim, ele não somente foi feito para adorar a Deus, conforme está escrito em Isaías, capítulo 6, e versículo 6, versículo 3, 4 por diante, aonde diz que ele veio para adorar o nome do Senhor. E qual que eram os ídolos que ele adorava?
santo, santo, santo é o Senhor do exército, a sua terra está cheia da sua glória. Mas ele também deu para algo, para que ele veio para ministrar o trabalho de purificação. Purificação do quê? Purificação daquilo que o diabo vem nos atacar, em que colocar palavras maléficas, palavras errôneas sobre nossos lábios. Até então nossos lábios foi feito para adorar o mundo, glorificar o mundo. Mas infelizmente Satanás ele fez ao contrário, ao ponto então que Deus estabelece para o serafim a ordem de purificar os nossos lábios. Amém, queridos? Isso já lemos em Isaías 66 que diz: logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Amém? Em Isaías capítulo 6, versículo 3, aí está escrito: o ministério de Deus que é adorar o Senhor e diante da gente trazer a purificação. Vamos agora ver sobre os querubins. Os querubins é algo muito lindo, ou seja, ele veio para servir como guarda de sua realeza. Alguém pode falar assim: se o anjo ele veio para nos dar livramento, o arcanjo para batalhar, o serafim para purificar nossos lábios, então como que os querubins ele tem uma audácia maior? Isso a gente encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Algo muito fenomenal. Inclusive Deus me deu um tema da mensagem, e possivelmente eu creio que eu vou estar ministrando essa mensagem aqui na segunda-feira, juntamente com a igreja aqui, ou na quarta noite. Olha só, assim me dizendo, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só, que coisa bela. Esse querubim aqui, essa espécie de anjos querubim, ele tinha uma espada flamejante. Além de espada flamejante, ele próprio flamejava com a graça do Senhor. E ele foi colocado para guardar o quê? Duas coisas aí. Duas coisas. O que, pastor? Observe. Primeiro ele foi colocado aonde? Sobre a porta do jardim do Éden. Pastor, eu entendi. Se você crê, sobre a porta do teu coração tem querubim do Senhor. Tem querubim do Senhor. Pastor, se tem querubim, então por que Apocalipse não se cumpre? Que diz que o Senhor está à porta a bater. Sabe o que é? É que quando o pecado mora no coração da pessoa, quando o pecado mora dentro de um templo do Senhor, não tem mais anjo do Senhor para correr. Agora, quando o pecado não está, ele corre. Quer ver só? Leia com calma os versículos antes, que diz que após Adão e Eva pecar, Deus veio, começou com ele, deu as sentenças para Satanás, para a serpente, para eles também, não foi assim? E imediatamente preparou roupas para ele e colocou lá fora, porque o jardim tinha que ser purificado, limpo, não permaneceria pecado sobre ele. Agora, qual que é a segunda coisa que os querubins aí guardam? Vamos ver? Era o caminho. Era o caminho. O caminho em direção à porta. Além de ter anjos ao nosso redor, de ter arcanjos batalhando por nós, de ter serafim purificando nossos lábios na trajetória que erramos, há querubins já preparando o nosso caminho lá na frente, limpando o caminho para eu e você passar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver agora a posição da criação de Deus na terra. Ao passo que Deus fez o céu e a terra no céu, Ele estabeleceu o seu poder espiritual. E na terra Deus estabeleceu o poder político. Só que o brilho que há na terra é diferente do que há no céu. Com isso, Lúcifer, o anjo de luz, ou o dotado de luz, isso é o meu próprio grito, passa a ter inveja da criação de Deus, que Deus fez, chama da terra uma matéria terrena. Ele, Lúcifer, ou seja, Isaías diz, o que Deus lhe permite dizer, ou o pensamento de Satanás. Ou seja, essa versão aqui não foi o próprio Deus que falou,
ou o próprio Isaías que pronunciou. Isso aqui aconteceu. Foi uma guerra entre Deus e Satanás. E nessa época, quando Deus ele já dá a palavra final, houve um colapso entre céus e terra. E agora Isaías vem explicar dizendo assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Isso Isaías 14:3. Com essa atitude, Deus imediatamente lança Satanás do céu abaixo, pois assim ele continua: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Com toda essa cobiça, então, de uma vez por toda, Deus lança por terra ao mais profundo do inferno. Vejamos o que diz em Isaías 14:15: e com tudo levado serás ao inferno.